vai você? Eu me chamo Paty, bem-vindo ao meu canal. E como promessa é dívida, estou aqui com a segunda parte dos melhores momentos de Friends. Pois é, o primeiro vídeo ficou tão grande que tivemos que dividir ele em duas partes. Pois é, e aqui está a nossa segunda parte. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos dar continuidade à nossa lista. Vamos lá. O 10º tópico da nossa lista é o pedido de casamento do Chandler para Mônica. São 2 episódios que são completamente fofos, porque o Chandler, desde o início da série, nós sempre vemos que o Chandler foge de qualquer tipo de relacionamento. Quando ele vê que o relacionamento vai ficar mais sério, ele termina, ele coloca empecilhos, ele coloca defeitos, ele faz de tudo para terminar o relacionamento. Ele só engatava em relacionamentos que ele sabia que não ia ter uma duração. E no momento que ele se relaciona com a Mônica e ele realmente se acha, ele realmente ele percebe que ele começa a amadurecer. E ele quer ter uma vida com a Mônica e ele decide pedir em casamento. E ele quer fazer o pedido perfeito. Ele compra o anel perfeito, ele reserva um jantar no restaurante preferido da Mônica, ele quer fazer uma surpresa para ela. Só que no momento em que ele começa a fazer o pedido, no mesmo restaurante, no mesmo momento, o ex-namorado da Mônica aparece, o Richard. E nisso, toda a confiança que o Chandler estava cai por terra. Porque o Chandler sempre se sentiu ameaçado pelo Richard. Porque o Richard foi o cara que a Mônica namorou por mais tempo. Foi o cara que a Mônica sofreu muito para esquecer. E nisso, o Chandler fica se questionando como ele pode fazer um pedido de casamento agora que esse cara voltou. E para despistar a Mônica, para fazer ela pensar que ele não quer se casar, ele começa a falar que ele acha que o casamento é uma indústria falida, que o casamento existe só para as pessoas, para o governo faturar. Ele começa umas ideias muito estranhas. A Mônica acredita. E justamente nesse momento, o Richard vai atrás dela e fala para ela que se ela quiser, ele casa com ela e tem filhos com ela. E ela fica em dúvida do que ela vai fazer. Se ela termina com Chandler para ficar com o Richard, porque o que o Richard está oferecendo é o que ela quer, porque ela acredita que o Chandler não quer o mesmo. E nesse momento, o Chandler acredita que ele perdeu, porque ela vai preferir o Richard. E ele volta para casa deles, atrás da Mônica, desesperado, tentando achar ela. E no momento em que ele chega no apartamento, ele encontra o apartamento com as luzes apagadas e cheio de velas, e a Mônica esperando ele. Porque certamente no momento que ela estava desesperada, pensando em voltar com o Richard, pensando que o Chandler não queria se relacionar, não queria se casar com ela, os amigos dela interviram e contaram toda a verdade, porque todos sabiam, só ela que não sabia. E nesse momento ela faz um ambiente romântico e ela tá prestes a pedir ele em casamento, só que ela não consegue dizer as palavras. Ele se ajoelha junto com ela e começa a realizar o pedido, e começa a realizar o pedido em meio às lágrimas. E o que acontece é que ambos pediram em casamento um ao outro. Ela pediu ele e ele pediu ela. E acredito que essas cenas, esse momento do pedido de casamento seja tão impactante por isso, porque foi um momento em que ambos sabiam o que eles queriam, ambos sabiam o que eles desejavam e eles só foram em frente. O 11º tópico da nossa lista é o casamento. Comentamos no tópico anterior que foi o pedido de casamento e chegamos ao casamento. O casamento, ele também é dividido em 2 episódios e o casamento é sensacional. Acontece de tudo. Os pais do Chandler aparecem, apesar de serem divorciados e brigarem constantemente, eles vão para celebrar o casamento do Chandler. E o Chandler demonstra estar super de boa com o casamento, não está se sentindo pressionado nem nada do tipo, até a véspera. No momento que ele está no apartamento dele e ligam pro telefone, ele escuta a viva voz da mensagem, a Mônica falando: falta um dia e seremos os Bings. Ele começa a ficar em desespero. Ele pensa que não tem mais volta, porque o grande medo do Chandler é de acontecer com ele o que aconteceu com os pais dele. Os pais do Chandler se divorciaram quando ele era apenas uma criança.
E isso causou traumas muito gritantes nele. E você percebe isso no decorrer da série, ele desistindo e o Ross e a Phoebe achando ele, levando ele de volta pro casamento. E no momento que ele percebe que ele realmente quer aquilo, você percebe que é isso, o Chandler conseguiu. Ele conseguiu superar todos os fantasmas e todos os traumas de ter uma família destruída. E ele não quer que isso aconteça com ele e com a Mônica. E ele sabe que não vai acontecer porque ele realmente a ama. E vale ressaltar também que no casamento, quem celebra a união é o Joey. Porque nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode entrar no site, realizar um cadastro e celebrar uma união. E é isso que o Joey faz. Ele que celebra o casamento da Mônica e do Chandler. Só que ele fica... Durante o casamento, ele tá gravando um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. E ele se atrasa completamente pro casamento porque o seu parceiro de cena está completamente bêbado. E ele não sabe o que fazer. E é um ator que toda cena que ele atua com o Joey, ele atua gritando e cuspindo. E vem uma das cenas maravilhosas, que é um cuspindo no outro. E depois esse ator bêbado completamente. E o Joey carregando ele pra fora do set pra correr pra celebrar o casamento da Mônica e do Chandler. Vale ressaltar que esse ator é interpretado pelo Gary Oldman, que está maravilhoso, como sempre, genial. E o Joey celebra o casamento da Mônica e do Chandler vestido de soldado da Primeira Guerra Mundial, com umas marcas de espada, com umas marcas de tiro, de sangue, rastro de sangue. É sensacional. O 12º tópico da nossa lista é a gravidez da Rachel. Porque a Rachel descobre que está grávida. E ela não quer falar para os amigos dela quem é o pai desse bebê. Porque ela quer contar para ele primeiro. E eles começam a se questionar de quem pode ser o pai. Até o momento em que eles descobrem que no apartamento da Rachel e do Joey tem uma blusa do suposto pai da criança. E essa blusa só pode ser de 2 pessoas. O Ross ou um ex-namorado da Rachel. Só que o ex-namorado da Rachel, no momento que eles vão atrás desse ex-namorado da Rachel, ele está usando a blusa. Então, não pode ser ele. Então, eles ficam, será que é o Ross? Será que é realmente o Ross? Até que é o momento que a blusa do suposto pai está na mesa da casa da Mônica. O Ross chega, começa a conversar com eles, e o Ross solta a frase, minha blusa, faz um mês que eu não vejo ela. Ele pega a blusa e sai. E nesse momento, eles ficam tipo, meu Deus, é o Ross. Como? É o Ross. O Ross é o pai do bebê da Rachel. Depois disso, vem a Rachel conversando com o Ross, falando que tá grávida. Ele fica chocado com a notícia. A reação dele, ele tem uma reação tipo, como assim? Como isso aconteceu? Que eles usaram preservativo. Eles usaram proteção. Toda a temporada que mostra a gravidez da Rachel é sensacional, porque ela fica completamente... Os hormônios da Rachel ficam completamente no talo, ela fica sem paciência, ela fica estressada, até chegar o momento do nascimento da Emma. São 2 episódios também, e são sensacionais os episódios, porque a Rachel, ela tem ela vai pro hospital, a bolsa dela estoura, o Ross leva ela pro hospital, e no momento do hospital, ela fica impaciente, porque ela tem que dividir quarto com outra paciente, porém a dilatação dela está demorando muito, então ela fica horas esperando a dilatação dela aumentar. Enquanto isso, o Ross do lado dela, ajudando ela, e nisso troca de parceira de quarto umas 4 vezes, até chegar a 4ª e a última parceira dela, que não é ninguém mais, ninguém menos que a própria Janice. E no momento que a Janice entra e eles veem a Janice, eles ficam tipo, não é possível. Até aqui a gente encontra a Janice. E a Janice é uma pessoa maravilhosa, sabe? E o jeitão dela, tipo, na hora que ela entra, ela fica tipo, oh my god, eu vou adorar isso, e batendo as palminhas dela. E nesse momento do nascimento da Emma, nesse momento, o Chandler e a Mônica, eles decidem que é o momento de aumentar a família.
A Mônica quer realizar o sonho dela e o Chandler também quer ter um filho. E com isso a gente vai para o nosso próximo tópico, que são conjuntos de cenas. Como eu mencionei no tópico passado, a Mônica e o Chandler decidiram dar um passo no relacionamento, de construir uma família. Só que eles começam a tentar várias vezes e a Mônica não engravida. E eles começam a se perguntar o que está acontecendo. Então eles decidem fazer um teste de fertilidade para ver se tem algum problema com algum deles. Eles realizam os testes e recebem a resposta. Porém, não é uma resposta muito agradável, pois, de acordo com os testes, o Chandler não possui muitos espermatozoides. E os que conseguem entrar no organismo da Mônica, o útero dela mata todos, fazendo assim com que as chances deles conseguirem ter um filho biológico é quase zero. E tem várias teorias falando que a Mônica ficou estéril devido aos remédios para emagrecer que ela usava quando era adolescente. E faz todo sentido. E com esses resultados, eles decidem a adoção. Eles realizam todo o cadastro e esperam alguém entrar em contato com eles para confirmar a adoção. Acontece que em pouquíssimo tempo, eles recebem uma resposta positiva de uma mulher em Ohio que gostaria de escolher eles para doar o filho dela. Eles conversam com ela, eles estão completamente felizes, até o momento em que ela conta que adorou a ficha deles porque é um casal completamente impossível de acontecer. E eles ficam questionando. Acontece que a Erika, a grávida, ela trocou as fichas e de início a Mônica segue a história, ela fala que tá certo. Só que em uma conversa o Chandler fala pra ela que não é correto fazer isso, porque ela tá doando o filho dela pra eles. Então, eles têm que ser sinceros com ela. E eles sentam com a Erika e contam toda a verdade. E nisso ela fica receosa. Ela desiste de doar o filho para eles. Porque como ela pode doar o filho dela, o filho que ela tá esperando, para pessoas que mentiram para ela e continuaram mentindo? E é nesse momento em que ela vai embora, ela tá indo embora e o Chandler vai atrás dela. E conversa com ela e explica toda a situação. Ele fala que a Mônica é uma chefe de cozinha e ele trabalha com publicidade. E explica toda a situação da infertilidade. E ele fala pra Erika que ele vai ser um bom pai assim que pegar o filho no colo. Mas a Mônica, ela já é uma mãe, só que ela não tem um bebê. E nessa conversa tão sincera que ele teve com ela decide em doar. Ela decide continuar e doar o filho dela pros dois. E o próximo ponto disso é o nascimento do bebê. A Erika está em Nova York, ela entra em trabalho de parto, ela dá à luz a um menino, que eles dão o nome de Jack, em homenagem ao pai da Mônica. Eles estão felizes, eles estão em êxtase, eles estão muito contentes. E o médico solta a seguinte frase, mas não temos muito tempo para chegar ao próximo. E nesse momento, os dois ficam, como assim próximo? A gente pediu só um, era só um. Aí o médico fica, mas vocês sabem que são gêmeos, não sabem? Eles ficam sem reação. Aí o médico fala, não, na ficha dela tá falando que são gêmeos. A Mônica questiona a Erika, perguntando se ninguém contou pra ela. Aí a Erika comenta, quando eu fiz o ultrassom, eles falaram que sentiram 2 corações. E eu pensei que fosse o meu e do bebê. Eu pensei, que bom, o bebê está bem. Aí ela solta a seguinte informação, mas faz sentido, gêmeos são muito comuns na minha família. Em um pouquíssimo tempo, o Chandler fica meio receoso de ter 2 bebês. Porém, a Mônica, ela fica com o pé firme e fala que eles vão ficar com as 2 crianças. Porque são os filhos dela e são os filhos dele, são os filhos deles. E então nasce o segundo Bing, que é uma menina, e eles dão o nome de Erika, em homenagem à mãe biológica. E o último tópico da nossa lista não tem como não ser os episódios finais, pois ele é dividido em 2 partes.
E ele é marcante por vários pontos, porque Chandler e Mônica, eles estão se mudando do apartamento para uma casa deles, para criar os gêmeos. A Rachel está se mudando para Paris após receber uma oferta de trabalho, mas ela simplesmente desiste da oferta, porque quando ela está partindo para Paris, o Ross vai até o aeroporto e ele fala para ela tudo o que ele sente, ele pede para ela ficar. Primeiramente, ela pega o avião, mas dentro do avião, ela desiste de tudo. Ela sai do avião e vai atrás dele, porque ela já perdeu ele uma vez, ela não quer perder ele de novo, ela não quer perder esse relacionamento. Eles finalmente estão maduros o suficiente para ter um relacionamento de verdade. Porque a Rachel não é mais aquela garota mimada e egoísta que só pensa em si mesma. E o Ross não é mais aquele homem controlador, possessivo e completamente ciumento que vimos na segunda temporada. Eles realmente estão prontos para ter um relacionamento sério. Principalmente agora que eles têm uma filha. E após isso, acredito que temos essa cena impactante que finalmente Ross e Rachel estão juntos. Nós vamos para a última cena da série, onde o grupo se despede do apartamento, o fatídico apartamento. E todos colocam a cópia da chave no balcão e saem. E a câmera grava as chaves e se direciona para a moldura na porta do apartamento da Mônica. E não tem como não se emocionar com essa cena. Até hoje, se eu assisto essa cena, eu não consigo controlar as minhas lágrimas, porque é muito tocante. Você percebe que foi o final de uma série que ficou no ar por 10 anos. Você conheceu aqueles personagens, você se sentia próximo deles, você se sentia íntimo deles. E se despedir deles, assim, é muito difícil. Claro que tenho que ressaltar aqui alguns bônus, como por exemplo, são todos os episódios de flashbacks, eu acho incríveis. Você vê como eles eram, tanto no ensino médio como eram na faculdade, até mesmo antes da primeira temporada. Outro bônus são os episódios de Ação de Graças. Toda temporada tem um episódio de Ação de Graças e um é melhor que o outro. Não tem como chegar e escolher o melhor episódio de Ação de Graças. Todos os episódios de Ação de Graças são bons. É incrível o jeito que eles conseguem construir um episódio, todos são bons. Tenho que fazer uma salva especial para mencionar quão genial a série foi de sempre apresentar, de sempre convidar determinados atores para fazer participações especiais. Atores como Robin Williams, Gary Oldman, Bruce Willis, Julia Roberts e até o Danny DeVito. Sem falar em tantos outros atores, comediantes, atrizes que apareceram na série. Não tem como falar que Friends não mudou a história da televisão que conhecemos hoje. Apesar de seus posicionamentos e ideias completamente atrasadas e erradas, Friends foi uma das primeiras séries a apresentar um casal e um casamento lésbico na televisão. Pois a primeira esposa do Ross, a Carol, ela se casa com a sua companheira Susan. E creio que seja um dos episódios mais bonitos da série, porque no episódio inteiro mostra que os pais da Carol não apoiam a decisão dela, não apoiam o fato dela se casar e ser realmente feliz com quem ela ama. E a pessoa que demonstra todo o apoio e até leva ela para o altar é seu ex-marido, é o Ross, o pai de seu filho. E é um dos episódios mais bonitos e com uma mensagem muito linda. E é um dos episódios mais bonitos da série. E foi um dos primeiros a apresentar. Outro ponto importante da série foi o modo que eles trataram a gravidez das personagens. Porque Mônica, Rachel e Phoebe não tiveram gravidezes tradicionais, gravidezes normais, por assim dizer. Phoebe foi barriga de aluguel para os filhos do irmão. Rachel foi mãe solo. E Mônica adotou seus filhos. A série foi muito inteligente em mostrar que não existe só um meio de ter filhos. Não existe só o modo tradicional de ter filhos. Não. A maternidade tem
tem vários modelos para se seguir e Friends soube trabalhar isso perfeitamente. Outro tópico é o jeito que eles trabalham a amizade, sabe? Você começa a acompanhar, você assiste Friends e começa a acompanhar o dia a dia desses amigos e o vínculo que os 6 possuem, a amizade, o companheirismo que eles possuem, porque apesar dos momentos tristes e de brigas, eles sempre estão se apoiando. No momento em que Ross e Rachel terminam pela primeira vez o relacionamento, todo o grupo fica com medo de que a amizade de todos terminem. Mas ao contrário disso, Ross e Rachel, eles conseguem construir uma amizade que seja superior a esse relacionamento. Foi por isso que Friends mudou o modo de construir uma história para a televisão. Porque as pessoas começaram a se importar com os personagens, as pessoas começaram... Foi assim que eles mudaram, apresentando tópicos que deveriam ser discutidos. Apesar de ter tópicos que realmente não houve uma conversação e sim muito preconceito. Um fático exemplo é a gordofobia em cima da Mônica. Porém, é aquela coisa, nos anos 90, começo dos anos 2000, isso era completamente normal. Essa foi a lista dos melhores momentos de Friends. E aí, o que você achou? Faltou algum momento? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o gostei, caso tenha gostado. Isso ajuda muito o canal, principalmente agora, bem no comecinho. Siga as redes sociais que estão aqui na descrição. Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as novidades do canal. Aproveite e compartilhe com um amigo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!